Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Oi, gente. A gente tá com mais um programa do Jovem Empreendedor. Eu sou a Daiane, para quem não me conhece ainda. Eu sou a Esther. Então, hoje a gente vai falar sobre patentes. O que é, como fazer e como ajudar vocês nessa questão, se vocês tiverem alguma dúvida. Exatamente. Então, pessoal, para as patentes, a invenção precisa estar se enquadrando em uma das seguintes modalidades. A primeira é o privilégio de invenção, que a invenção deve ser a novidade. E a segunda é o modelo de utilidade, que é uma nova forma ou disposição que está envolvendo o ato inventivo que resulte em melhoria funcional do objeto. E a terceira, o modelo de utilidade que resulte em melhoria funcional do seu uso. Então, assim, só te interrompendo aí. É mais ou menos a sua ideia e você tem que trabalhar ela para ela ser sua. Porque só você criar ela não é você ser dono. Você tem que patentear, que é praticamente pagar para que ela seja sua e outra pessoa não possa usar. Exatamente. No começo, você deve obter a proteção das patentes. Entretanto, ainda que isto seja fundamental, são necessários outros quesitos. No caso de uma patente, a repetição do invento requer dos correntes uma certa pesquisa de uma patente, que projeto que se pretende ser desenvolvido. Nessa procura, podem haver também ocorrido aperfeiçoamento passíveis de patenteamento, mais que maximizam o processo do produto. Então, para você que quer abrir uma empresa ou tem uma ideia de algum projeto, você tem que pesquisar primeiro, não é só patentear. Então, a Associação Brasileira de Patenteação, ela deixa disponível para as pessoas, para que elas possam pesquisar e saber se a ideia existe ou não. É basicamente isso que você estava falando. Então, é obrigatoriedade o sigilo da sua ideia. Porque se você tiver uma ideia e falar para outra pessoa, a pessoa pode roubar ela e fingir que é dela. Isso dá um grande problema. Então, quando você criar uma ideia, no começo, deixa só para você, só para ter certeza se é isso que você quer ou não. Depois a gente procura a parte de patenteação. Quando a gente faz transferência de material, a gente precisa fazer a parte escrita disso. Para que possa ter um registro garantindo que a ideia é sua, os quesitos, quem pode mudar ou não e se pode melhorar ou não. Nos quesitos de melhorar, seria o seguinte: se você tem uma ideia, se for software, por exemplo, de computadores, ela precisa de aperfeiçoamento. Então, não é necessariamente sua, mas outras pessoas podem aperfeiçoar. Então, para isso, elas precisam da sua autorização para isso. Porém, também existe a possibilidade dessa informação ainda não ser plenamente dominado pelo licenciado, que pode estar requerendo do licenciante prestar o seu serviço para que a informação possa ser industrialmente aplicada. No caso de um programa de computador, por exemplo, se trata-se de uma licença do uso. Então, isso porque a tecnologia deve-se fazer programas de computador não é comercializada, mas se depende dos bancos de faculdades. Outra forma de aluguel relativa à informação não patenteada ou não protegida por qualquer instituto da propriedade intelectual, que se trata dos contratos de segredo de negócio. Nesse caso, o detentor da informação buscará o reconhecimento pelo concessionário em contrato de sua propriedade sobre o referido segredo. Assim, há uma proteção contratual que estabelecerá os direitos e obrigações ao concessionário. Mas essa propriedade pode ser entendida como uma informação conhecida por todos, por exceção de uma pessoa ou até mesmo do concessionário. Então, essa licença ela pode permitir para que você possa fabricar e melhorar o produto, porque assim você pode vender a ideia para a própria pessoa que já fabrica. Então, as licenças de patenteação, elas pedem no contrato um certo sigilo de vazamento, na maioria das vezes, para que outras pessoas também não possam roubar a ideia da pessoa. Mas então, para um administrador se sentir seguro ao licenciar uma patente com exclusividade durante o prazo de validade de proteção, vamos esclarecer já, após o intervalo, como se sentir seguro para
patenteação. O melhor remédio contra a nova gripe é a prevenção. Mantenha ambientes arejados. Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. E evite tocar olhos, boca e nariz. Lave as mãos com água e sabão ou passe álcool 70%. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Se você apresentar os sintomas da nova gripe, procure a unidade de saúde mais próxima ou seu médico. Espalhe essa informação e ajude a não espalhar a nova gripe. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. O melhor remédio contra a nova gripe é a prevenção. Mantenha ambientes arejados. Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. E evite tocar olhos, boca e nariz. Lave as mãos com água e sabão ou passe álcool 70%. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Se você apresentar os sintomas da nova gripe, procure a unidade de saúde mais próxima ou seu médico. Espalhe essa informação e ajude a não espalhar a nova gripe. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Disse no bloco anterior, a gente vai esclarecer a dúvida de que se o administrador pode ter confiança ou não no processo de patenteação e se a sua ideia vai estar guardada em segredo durante o tempo que você pagou para a ideia ser só sua. Porque, além de você pagar, tem um prazo para a ideia ser sua. Então, se você quiser, renova, se você quiser, você vende. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a venda. Então, na maioria dos países, eles tratam a patenteação como uma transferência fiscal. Então, é como se fosse uma propriedade. Aqui do Brasil já é um pouquinho mais diferente. Em caso de território de aplicação da licença, deve estar definido com precisão relacionando com os direitos de fabricar, usar e vender. O licenciante deve ter cuidado se desejar restringir exportação prática considerada por muitos especialistas como abusiva. Também é recomendável indicar os países em que hajam sido concedidas licenças exclusivas, onde eventualmente poderá haver embargo das importações. Em casos de sublicença, a cláusula deve sempre esclarecer se o licenciamento tem ou não o direito de sublicenciar terceiros e casos positivos em condições. Adotando esse princípio, poderá se prevenir de uma eventual utilização por parte de licenciado de informações relacionadas a ele, mas não integrantes dos objetos de contratação. Informações essas adquiridas no transcorrer do processo de negociação ou de transferência dos conhecimentos. Então, quando você fizer uma patenteação, você deixa escrito em que países aquela ideia pode ser licenciada ou pode ser trabalhada. E no caso de
você registrou em vários países diferentes, a patenteação só serve no país em que você vai abrir. Então, se eu quero abrir uma empresa aqui, de uma ideia, e outra lá no Japão, por exemplo. Se eu for abrir aqui, a ideia só serve aqui. Quando o contrato se realiza entre partes brasileiras e a lei aplicável e o fórum são os próprios países, os objetos são limitados àqueles que conferem proteção aos conhecimentos técnicos, produtivos ou à prestação de serviços, não havendo referências e licenças de marca, de programa de computador, por exemplo, de desenho, etc. Quando o contrato tem suas partes em países distintos, a lei aplicável é a do país onde será explorada o patente licenciado ou outros objetos licenciados da propriedade intelectual. Originalidade. A invenção para ser concedida como patente deve ser novidade, daí, portanto, sua divulgação público original ser obrigatoriamente por meio de publicação do pedido de patente. Não sendo assim, haverá perda de novidade e, consequentemente, o patente não será concedido. A documentação de patente contém não apenas as informações pretéritas e necessárias para a compreensão do processo, desenvolvimento do seu campo técnico específico, mas também as mais atualizadas informações tecnológicas existentes, que pode estar facilitando também a promoção de invenções com menor dispêndio de tempo e recursos humanos e financeiros. Então, quando você for patentear no contrato que você vai fazer, você tem que deixar bem explicadinho o que você vai querer, como é seu produto. Seria mais uma parte de documentação, mas eu acho que são feitas em etapas, então cada etapa é de um jeito diferente. Tem um prazo de você ser o dono das ideias, então cada tipo de ideia é um prazo diferente. Então, no caso de invenção, no máximo 20 anos, desde o dia que você pediu. Em caso de invenção de segredo de negócio, desde do pagamento, porque você tem que fazer o pagamento. E se for invenção, segundo mais ou menos aqui a lei do Brasil, de 5 anos depois do pedido de patenteação. Então, os usuários das informações, na questão de você poder pesquisar se está patenteado ou não, são exclusivamente de empresas, instituições e agentes individuais, que são as pessoas normais. O usuário, ela pode entrar no site nos sites que tem de patenteação e conferir quais são as patentes que existem, quais são as ideias, para que assim você não possa copiar. É muito importante também você estar fazendo a busca para atender às finalidades do usuário e informações também que devem ser adequadamente direcionadas para que dessa maneira se possa definir os diversos tipos de busca relacionados aos seus próprios pedidos de patentes ou aos pedidos de terceiros, tais como o acervo de informações patentárias, à disposição do público, dependendo do país, como a Daiane já disse, né? Está composto por pedidos de patentes e patentes concedidos ou apenas por patentes concedidas. Repetiu aqui. A maioria dos países, inclusive o Brasil, publica e torna acessível ao público os pedidos de patentes e os patentes concedidas, que não obrigatoriamente têm relatório descritivo e reivindicações idênticas. Um exemplo de ideias que foi patenteadas e que depois renderam, na verdade, um bom dinheiro na venda seria a Coca-Cola, que foi inventada pelo farmacêutico John Pemberton. Criou a primeira fórmula da Coca-Cola, que foi em 1886. A bebida, que na época era anunciada como um tônico, começou a ser vendida no mesmo ano em uma máquina de refrigerante em uma farmácia de Atlanta, nos Estados Unidos. Cada copo custava $5 e o lucro total do primeiro ano foi de apenas $50. Mas não demorou muito para o Pemberton vender sua propriedade para outros investidores por $1.484.
Os investidores, por sua vez, venderam suas ações para empresários Asa Green-Chandler, que se tornou o único dono da Coca-Cola por apenas $2.300. Em 1919, o Chandler acabou vendendo suas ações por $25 milhões, que valeria $341 milhões atualmente. Antes de registrar a sua ideia, é preciso você estar fazendo uma pesquisa no INPI e verificar se já existe algo patenteado. Para registrar sua ideia, é necessário estar criando uma proteção jurídica que previne que os outros copiam a sua ideia. Não copiem a sua ideia. Isso, que os outros não copiem a sua ideia. E vendam o mesmo produto ou utilizem inovações que introduziu após toda a pesquisa e desenvolvimento feitos pelo criador do produto. Às vezes, quando você cria a patenteação de um produto, você necessariamente não quer dizer que você tem que produzir ele. Você só pode patentear, talvez para daqui a 10 ou 5 anos você vender ele, porque com o tempo vai agregando valor à ideia. Não é certeza que alguém vai comprar, mas seria bom, né? A gente ter uma ideia, guardar pra gente, pagar por ela, depois vender por bem caro. Então, esse foi... E no caso da Coca-Cola, ele vendeu por um preço muito baixo, porque no momento que ele criou a ideia, que ele fez o tônico, que é a Coca, ele não tinha um mercado que conhecia. Então ele vendeu pensando que não ia dar certo. Só que aí depois, 2 investidores compraram vendo o potencial. Mas como ainda não estava tão desenvolvido, eles venderam para outro... alguma coisa? O empresário Asa Green-Chandler, né? Isso. E ele vendeu a ideia. Então, se você tem essa possibilidade de você vender para outra pessoa vender. No momento que você vende, a ideia não é mais sua, é de outra pessoa. Então, você tem que estar ciente de que depois você não vai poder correr atrás, nem voltar, nem... A ideia já foi vendida, já foi paga. Então, quando você for ter uma ideia e patentear, tenha certeza se você quer não ou vender ou produzir. É bom você ter um conhecimento na área do produto que você está desenvolvendo. Porque assim você pode monitorar se as aperfeiçoações vão ser boas ou não. No caso das ideias da unidade hotel de projetos, para quem esteja interessado, ou até mesmo para você que não conhece, a gente ajuda você na pesquisa da patenteação e no próprio registro. E então, se você estiver interessado, é só passar na UHP, que fica aqui no campus do Suzano, ou entrar no site do Instituto Federal. Em alguns casos especiais, como em software aqui no Brasil, eles não são considerados patenteados. É como se fosse autorias de livro. Então, é como se eu copiasse um livro. Não seria exatamente patenteação. Então, aqui no Brasil, nesse caso, não existe. Então, esse foi o programa de hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Esther. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau, gente.